Olá, eu sou a Shirley e nesse canal eu incentivo o uso de mapas mentais e compartilho estudos e resumos sobre economia. Hoje eu vou apresentar um mapa mental com um resumo sobre privatização. Nós vamos entender mais detalhes e principalmente os prós e contras, já que esse é um tema bem polêmico, não é mesmo? Eu espero que goste e aproveito para convidar você a se inscrever no canal para acompanhar os vídeos semanais que eu costumo compartilhar. Segundo o Dicionário de Economia do século XXI, do professor Paulo Sandroni, a privatização é a aquisição ou incorporação de uma companhia ou empresa pública por uma empresa privada. A privatização de uma empresa, ela ocorre na maioria das vezes por dois motivos. Um é quando ela passa a apresentar lucros a curto ou médio prazo após a maturação do investimento pioneiro feito pelo Estado, tornando-se então um empreendimento atraente para uma empresa privada. E dois, após um trabalho saneador do Estado, quando se trata de empresa falida, absorvida pelo poder público. No Brasil, as privatizações tiveram início na década de 1980, após a grande expansão da atividade empresarial do Estado ocorrida na década anterior. Com as dificuldades de financiamento de suas necessidades e o aumento da dívida interna e os sucessivos déficits públicos, foi criado, durante o governo Collor, o Programa Nacional de Desestatização, destinado a promover a privatização das empresas estatais. Esse programa foi intensificado durante o governo Itamar Franco, de outubro de 92 a dezembro de 94, e acelerado durante o primeiro mandato de Fernando Henrique, de janeiro de 95 a dezembro de 98. Você lembra dessa época? O Programa Nacional de Desestatização privatizou todo o sistema siderúrgico, começando pela Usiminas, a Companhia do Vale do Rio Doce, grande parte das energéticas do sistema Eletrobras e as empresas do sistema Telebrás. Então, nesse primeiro ramo, vemos um resumo apresentando por palavras-chave, cores e imagens, uma estrutura esquematizada de forma a apresentar da melhor forma o que é privatização, por que ocorre e como aconteceu no Brasil a partir de 1980. Seguindo então, a presença de empresas estatais em nossa economia acontece desde o período colonial. Mas quais são os motivos para as empresas serem estatais ou privadas? Vamos iniciar pensando sobre os motivos de serem estatais. Então, uma empresa estatal para manter sob controle público setores estratégicos da economia, para defender o nacionalismo econômico, o protecionismo, os investimentos públicos em infraestrutura e a criação de monopólios públicos. Em 1940, havia no Brasil cerca de 20 empresas estatais. Esse número pula para 268 em 1979, com o agravamento das condições econômicas a partir de 1980. O governo brasileiro inicia o processo de privatização, que se mostra mais dinâmico na década de 90, como eu já comentei ali no primeiro ramo do mapa. Quais são as razões alegadas para se iniciar um processo de privatização? A ineficiência das empresas públicas, decretada pela baixa qualidade dos serviços ou pela existência de déficit financeiro nas empresas estatais, a diminuição da capacidade estatal em fazer investimentos necessários à manutenção e da ampliação dos serviços e atualização tecnológica das empresas, a qualidade dos serviços prestados, a necessidade de gerar receitas para abater a elevada dívida estatal. Então, aqui tivemos a parte sobre os motivos das empresas serem estatais ou públicas. Agora, vamos aos prós e contras. Vale a pena privatizar? Então, privatizar realmente gera bons resultados para o país? Ou o Estado deveria continuar controlando áreas estratégicas como serviços de água, luz, petróleo, mineração, entre outros?
Esse tema é controverso, não é mesmo? O que você acha sobre isso? Se puder já colocar um comentário aí no vídeo, gostaria muito de saber o que você acha sobre privatização. Então vamos falar agora dos prós, para quem defende a privatização. Para os defensores, sim, privatizar é necessário para que o Estado brasileiro consiga sanar suas contas e otimize sua atuação. O Estado não é capaz de gerir tudo, muito pelo contrário. Quem defende a privatização diz que é bastante ineficiente em gerir a maior parte dos seus recursos. A iniciativa privada, por sua vez, seria muito mais eficiente na gestão das empresas e dos recursos. Isso se comprova, segundo os defensores das privatizações, pelos bons resultados obtidos em privatizações feitas nas últimas décadas, como, por exemplo, o serviço de telefonia, que teve um salto de qualidade após a privatização da Telebrás e a entrada de investidores privados no mercado. A energia elétrica foi universalizada nos últimos anos, após várias privatizações. Os favoráveis às privatizações afirmam que as estatais são fonte de corrupção e têm seu desempenho prejudicado por negociatas políticas. A independência política também. Em empresas públicas é comum ver cargos de confiança serem usados como troca de favores, ocupados por pessoas ligadas aos governantes ou aos partidos específicos. Em empresas privadas, isso em tese não acontece. Em relação à desburocratização, empresas privadas não precisam abrir editais, por exemplo, que levam muito tempo e custam dinheiro para a contratação de funcionários ou serviços. Apenas abrem um processo seletivo e contratam os melhores candidatos, digamos assim. Sobre a eficiência. Quando há prejuízo, o governo recorre ao Tesouro Nacional para alavancar a empresa com dinheiro público. Empresas privadas, apesar de eventuais benefícios oferecidos pelo Estado, precisam andar sozinhas. Esse é mais um argumento. Então, aqui está a lista de motivos dos que defendem a privatização. Uma lista organizada com palavras-chave, representadas com cores, imagens. Agora vamos falar sobre os contras, para quem pensa que não privatizar não é o caminho. O pressuposto fundamental que sustenta a ideia de privatização é em relação à gestão de seus recursos, que afirma que a empresa privada é mais eficiente do que o Estado. Quem é contrário à privatização considera isso um mito. Além disso, os críticos apontam que as privatizações feitas na década de 90 foram mal conduzidas, significando na prática uma doação de empresas públicas a grupos privados, normalmente grupos de amigos dos governantes que conduzem as privatizações. Muitas das vendas também foram subsidiadas com dinheiro público, em forma de financiamento do BNDES, prática também muito criticada. Existem, por fim, acusações graves de corrupção envolvendo os processos de privatização. Infelizmente, não é? A defesa feita contra as privatizações é que o Estado não pode abdicar da participação em setores da economia que são de interesse público fundamental, sob o risco de privar a população carente de receber recursos básicos, como a água, a energia elétrica, entre outros. Em relação ao desemprego, uma das primeiras soluções para reequilibrar as contas após a privatização é oferecer um programa de demissão voluntária. Normalmente isso acontece. Então, cortam-se cargos, aumentam-se o lucro. E há ainda um aumento de funcionários terceirizados que custam menos aos empregadores. O custo para o consumidor, todo investimento feito por empresas públicas vem de um lugar, da arrecadação de impostos. Com empresas privadas, os custos dos serviços prestados tendem a aumentar e você continua pagando ao governo. Menos serviços para a população. Empresas públicas devem ter o objetivo de universalizar os serviços. Por exemplo, levar a eletricidade a todos os pontos do país para fomentar o desenvolvimento da região. Empresas privadas tendem a investir apenas onde há certeza de lucro.
é outro objetivo, né? Então, aqui temos um mapa mental completo explicando o que é privatização, seus motivos, argumentos dos que são a favor e contra essa medida. Preste atenção em cada ramo desse mapa, pensando no que eu expliquei até agora e me diga o que você achou. Eu adorei esse mapa, ficou muito bem explicado e organizado. Se você também gostou, lembre-se de curtir esse vídeo para eu saber que você gostou também. Eu deixo a fonte que usei para criar esse resumo sempre na descrição do vídeo e também alguns links das redes sociais para você continuar me acompanhando, ok? Vou adorar falar com você por lá também. É isso aí, até mais e bom uso de mapas para você.